Capítulo 3. Orar para conhecer a Deus como seu Salvador. À medida que ela ia lendo os livros que aquele pastor tinha dado para ela, os 3 livros, ela foi descobrindo 2 motivos para reconhecer Jesus como seu Salvador. Ela fala que o primeiro motivo era para ser liberta completamente da culpa. Ela relata que, inclusive, ela tem um livro que chama O Segredo da Vida Abundante, onde ela conta o seu testemunho, a sua infância, como é que foi, o quanto ela sofreu nas mãos da mãe dela, né? E que o pai dela era uma pessoa boa, mas que também nunca tinha feito nada para protegê-la. Então ela havia embutido na mente dela algumas manifestações de raiva por conta da lembrança que ela tinha, né, de que todas as coisas que ela fazia, a sua mãe dizia que era tudo ruim, era tudo maligna. Então ela se sentia muito culpada, inclusive por ela ter nascido. E ela relata que a mãe dela prendia ela debaixo de uma escada, num cubículo, onde guardava um cesto onde ficavam as roupas sujas. E a mãe dela disse que trancava a porta num cubículo e ela ficava lá dentro e a mãe ficava gritando lá de fora que ela não ia ser ninguém na vida, que ela não valia nada. E quantas de nós, né, cada um com a sua história, quantos de nós às vezes lendo essa história hoje aqui, a gente consegue lembrar de tantas e tantas coisas da nossa infância, né, as percepções que nós tivemos. Então vai fazendo um paralelo do como Deus trabalhou com a vida dela. Então todos nós carregamos, né? Se você for parar para pensar, todos nós carregamos algum tipo de culpa por erros do passado. Às vezes, erros por saber por algo que a gente realmente cometeu, ou por às vezes um arrependimento por algo que nós sabíamos, né, que a gente poderia ter evitado, ou por algo que a gente não conhecia. E às vezes até por termos violado leis naturais que nem sequer, né, a gente sabia que existia. Então, qualquer que seja um motivo, o fardo que a gente carrega de culpa é colocado sobre as nossas costas e ele precisa ser eliminado, porque senão impede que a gente tenha uma vida com abundância. Então, ela menciona o que pode, como que a gente pode lidar com essa culpa. E aí ela traz aqui uma reflexão que ela fala assim: imagine que um homem, ao dar ré no seu carro, acidentalmente, ele atropela sua filha de 2 aninhos e a mata. Ou, por exemplo, uma mulher que usou droga durante a gravidez e deu à luz a uma criança com problemas cerebrais. E a mãe que atirou no filho adolescente e o matou quando ele chegou em casa à noite pensando que fosse um bandido. Como que é que essas pessoas se livram da culpa, né, por uma questão, um estrago tão devastador e tão irreparável? Ou como é que você, né, e a gente pode conviver com arrependimentos tão dolorosos, onde a gente às vezes fica na nossa mente assim: se ao menos eu tivesse feito isso, se ao menos eu não tivesse feito tal coisa, né? Esses pensamentos, eles são ruins, eles ecoam na nossa mente como situações que nunca a gente vai poder saber, porque já aconteceu, já foi, já passou. E não tem como a gente conviver com essa verdade, a menos que a gente vai empurrar para o fundo do baú e nunca mais permiti-la sentir novamente. Então, ela ensina aqui: não fale sobre isso, não traga o assunto à tona. O problema com esta maneira de lidar com a culpa é que você foi... o que você imagina que já se libertou dela, até que ela volta com força total e logo ressurge na forma de uma doença. Ou talvez ela afete a sua mente e as suas emoções, fazendo que você vire uma pessoa raivosa, isolada ou cheia de fobias ou depressiva. Então, muitas vezes, pare para refletir, a gente carrega culpas nas nossas costas. E esse peso da culpa é como se fosse aquele corpo que a gente faz analogia lá no livro de Romanos, que é amarrado no nosso pescoço. Que ele fala, né, quem me livrará? Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, assim, como que a gente consegue viver carregando culpa em nossa vida, né? Temendo, né, o quê?
se eu tivesse sido mais obediente, se meu pai não tivesse me abandonado, né? Se o meu marido não tivesse procurado uma amante, se eu tivesse dado mais atenção para o meu marido, se ao menos não tivesse permitido que a minha filha saísse naquela noite, o acidente com aquele motorista bêbado não teria acontecido. Uma culpa após a outra vai amontoando e se transformando num fardo literalmente insuportável. Durante anos da minha vida, eu pensei que se eu tivesse socorrido meu pai a tempo, ele não teria falecido. Mas Deus sabe de cada situação, né? Então a culpa referente às coisas que violam as leis de Deus, leis essas que ao menos conhecíamos naquela época, né? Independente de quanto uma mulher que tenha cometido, por exemplo, um aborto, acredite que aquela decisão tenha sido a correta, ela fala que ela nunca ouviu uma mulher virar e falar: a experiência me trouxe uma realização e me edificou na vida. Ou seja, uma mulher que pratica um aborto, ela fala que nunca vai ter dito isso. Talvez ela se sinta aliviada de um fardo, mas ela jamais pensa, né? Que coisa mais maravilhosa que eu acabei de fazer. Eu sei que eu agi segundo o propósito de Deus para minha vida, por causa disso eu me sinto uma melhor pessoa. Quer ela reconheça isso ou não, a culpa vai existir, existe, pois ela violou uma lei da natureza. Então, o que ou quem é capaz de acabar com essa culpa? É isso que ela começa a discorrer. Então ela fala assim: nem mesmo quando um amigo diz: não se preocupe, não foi culpa sua, você não pode ficar se culpando. Jamais acaba com aquilo que a gente está sentindo lá no fundo da nossa alma. Então ela começa a falar que o quê? Só o perdão de Deus pode fazer isso. Quando nós recebemos a Jesus, somos completamente libertos da condenação dos erros passados. Então, pela primeira vez na vida, ela fala que ela se sentiu livre de ter de encarar todos os instantes os fracassos do passado dela. E o segundo motivo, ela fala que é importante receber a Jesus, era ter paz por saber que o seu futuro estava seguro. E aí, muito legal que eu gostei aqui, um insight muito legal, né? Que não somente o nosso futuro está seguro, mas também o nosso presente, né? Jesus, ele começa falando em João 6,40, né? Que todo aquele que crê nele teria vida eterna, mas na nossa vida também, se você tem Jesus na tua vida, se você deseja receber ele na sua vida, não só o seu futuro, mas a sua vida atual também está segura. Por quê? Porque ele vai nos guiando, ele vai, né, orientando a gente como resolver todos os nossos problemas, mas não instantaneamente, como se fosse, né, um pirilim-pim-pim, não, ou que a gente nunca mais sinta dor. Nós teremos dentro de nós um potencial, uma segurança. A gente vai ter um potencial onde a gente vai percebendo o dirigir do Espírito Santo, né? E então ela termina essa parte e ela começa falando assim: quando Jesus morreu na cruz, ele também ressuscitou dentre os mortos para quebrar o poder da morte sobre todos quantos recebem a sua vida. Então, na morte de nossos sonhos, das nossas finanças, da nossa saúde, dos nossos relacionamentos, ela fala que Jesus, ele pode trazer vida para ressurgir essas áreas mortas em nós. Portanto, a gente não precisa nos sentir sem esperança. Ele nos dá qualidade de vida, vida com propósito, com abundância, com realização a todos que abrem o seu coração para ele. Ele transcende todas as nossas limitações e barreiras e nos capacita a realizar coisas que jamais conseguiríamos sem ele. Ele é o único que tem poder e autoridade sobre as emoções e a escravidão que nos tortura. Ele é o único que pode nos dar vida, tanto antes da morte quanto depois dela. E sem ele, nós morremos um pouquinho a cada dia. Com ele, nós recebemos mais e mais vida. E isso é muito interessante, né? Eu vivi durante muito tempo muito carente, uma carência paterna. Uma carência paterna por conta das expectativas que eu tive da minha infância em relação ao meu pai.
né? Então, quando Cristo entra na nossa vida, e como entrou na minha, essa carência ele preenche. E isso é algo maravilhoso e é real, né? Então, ela vai falando que quando ela encontrou o pastor na semana seguinte, ele logo começou a perguntar para ela, né, o que ela achou dos livros, e ela foi respondendo, e aí ele perguntou para ela se ela gostaria de fazer a oração de reconhecer Jesus Cristo como seu único Salvador. Ela disse que sim, e eles oraram juntos, e ela fala que já na sequência o pastor já encontrou com o pastor auxiliar, e o pastor todo feliz virou para ela e falou: conta para o meu amigo, né, o que aconteceu agora com você. E ela falou: recebi Jesus como Salvador. E aí ela fala que um alívio de compartilhar com alguém que você aceitou a Jesus é muito bom, porque não importa com quem, mas que a gente se torna uma pessoa pública. A nossa confissão, a nossa clareza, né, estabelece firmeza. Ainda que a gente já reconheça Jesus Cristo há muito tempo, é bom fazer isso com frequência, ela fala. E a sua fé neles precisa ser reafirmada periodicamente. Lembre-se de que a vida de ressurreição de Jesus está em você. Ele é capaz de ressuscitar as áreas mortas que existem na sua vida. Então, faça isso, reconheça o Senhor novamente e novamente, fala para Ele: Senhor, som do meu coração, vê tudo aquilo que há morto, que o Senhor possa fazer ressuscitar. Então, ela fala também que é bom a gente anotar uma data em que a gente recebeu Jesus Cristo, para que isso sirva de um registro, de um segundo nascimento, né? Um dia que a gente precisar relatar, se lembrar, tá tudo ali. Então, ela fala que ela tem uma amiga que renasceu 6 ou 7 vezes, porque ela não tinha clareza, não tinha entendimento. Então, ela falava, toda vez ela precisava ficar aceitando Jesus na sua vida. E é óbvio que isso não é necessário, né? Então, você nunca nasce de novo por acaso. Quando você recebe a Jesus, é porque Deus, o Pai, o atraiu, né? Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6,44. Então, uma vez que Deus o atrai, está feito de uma por todas as vezes. Então, você pode ficar livre da culpa, o seu futuro está seguro e você é salvo da morte em todas as áreas da sua vida. Então, o cristianismo, abrindo um parêntese aqui para vocês, é um relacionamento vivo com Deus, por intermédio de Jesus Cristo e o Filho. E a salvação não é simplesmente algo que Jesus fez por nós, é Jesus vivendo em nós. Talvez você tenha nascido num lar cristão ou durante toda a vida você frequentou alguma igreja, mas se você não parou e não disse a Deus que quer receber a Jesus, você não nasceu no reino de Deus. Não é possível a gente herdar o reino de Deus por parentesco, por osmose, por transplante, por implante, ou muito menos por pedido a uma estrela ou por uma promessa. É preciso que você declare a sua fé diante de Deus. Então, ela continua falando que depois que ela se tornou cristã, ela começou a contar aos amigos a respeito da experiência que ela teve, né, aos 14 anos e depois aos 28, e ela fala que ela sempre pôde estar muito próxima de uma pessoa, né, de uma amiga, a Daiane, e ela fala assim: nós sempre estivemos tão próximas uma da outra e de repente não podíamos mais compartilhar da experiência mais importante de toda a vida dela, né? Porque ela havia estado junto com aquela menina num ocultismo durante anos da vida dela. E ela falou assim que essa amiga achava que ela era doida, né? Que negócio é esse de agora você estar com Jesus? Você tá doida, né? Então, porém, um dia, ela fala que essa amiga dela, Daiane, ligou para ela e ela estava muito deprimida. E ela conseguiu falar para Daiane, né? O Senhor vai fazer uma enorme diferença na sua vida. Jesus não é como esses deuses que a gente estudou do ocultismo. Ele é um Deus que ele pode te libertar. Jesus, ele pode libertar você da sua depressão. Então, parecia que foi a primeira oportunidade que ela teve, né, que ela tinha convencido, parecia que ela tinha convencido a amiga
a realmente crer em Jesus Cristo. E ela recebeu, e ela parou, e ela fez uma oração de receber Jesus Cristo junto com ela. Então, ela fala que ela já havia presenciado, né, com o pastor a vida dela, e depois ela teve a oportunidade de conduzir alguém a Cristo, né? Então, a oração que a gente fez até no primeiro capítulo, eu convido você, de uma forma diferente, se você deseja receber Jesus em sua vida, você pode fazer essa mesma oração, agora repetindo aí no seu coração, no seu secreto. Jesus, eu te reconheço neste dia. Eu creio que tu és o Filho de Deus, como tu dizes que é. Apesar de ser difícil compreender um amor tão grande, eu creio que o Senhor entregou a tua vida por mim para que eu pudesse viver eterna e abundantemente agora. Eu te peço perdão por não estar vivendo a tua maneira. Eu preciso que me ajudes a me tornar tudo aquilo que me criastes para ser. Entra em minha vida e enche-me com teu Espírito Santo. Que o poder da tua presença elimine toda a morte que há em mim e que este dia seja um novo começo na minha vida. E se você de repente não se sente confortável em fazer essa oração, então fale com Jesus como você faria com um bom amigo. Confesse seus erros, seus pecados, tudo aquilo que você percebe que é a natureza divina, né? A gente tem um senso do que é correto e do que não é. Então diga para ele, e você mesmo pode dizer: Senhor, eu quero receber o Senhor no meu coração. Agradeça pela vida, peça perdão, né? E se você deseja renovar o seu compromisso com o seu Salvador, ore comigo agora também. Jesus, eu reconheço a tua presença em minha vida. E eu sei que tu vives em mim porque eu te aceitei como Salvador. Eu sei que tu morrestes por mim e que és capaz de ressuscitar as áreas mortas da minha vida. Mostra-me onde eu não tenho caminhado inteiramente dentro daquilo que tu tens para mim. Eu faço um novo compromisso de viver a tua maneira, em nome de Jesus. Amém. Eu quero deixar alguns versículos. 1 João 4, 14, 15 diz assim: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. João 14, 6 diz que Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso a gente fala do receber a Jesus. Atos 4,12 diz: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3,3. E Romanos 10,9, para terminar, diz assim: Se com a tua boca confessares que Jesus Cristo como Senhor, confessares Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres de que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Glória a Deus que nós temos essa porta tão fácil, né? Para a gente ter um acesso a Deus. Olha que coisa linda, eu vou ler de novo, Romanos 10,9. Se com a tua boca confessares que Jesus é o seu Senhor, né? E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É uma porta tênue, pequena, que o nosso coração, né, precisa fazer. Coisa linda e coisa tão acessível a todo ser humano. Que Deus te abençoe nesse terceiro capítulo do livro.